Protágoras, aí, ele nasce em aproximadamente, né, 490, vem a falecer em 415 a.C. Ele vive na mesma época de Sócrates, eles são contemporâneos, né, só que são adversários, né? Até a gente lê Sócrates, vê às vezes umas cutucadas, né, os diálogos socráticos, ele cutucando um pouco o Protágoras, né? Bom, ele é o primeiro filósofo considerado sofista e o mais importante, porque toda a base da sofística vem dele, né? Ele vai negar um critério absoluto e seguro para admitir uma verdade ou um conhecimento. Ele vai falar que o conhecimento ele é múltiplo. Não dá para a gente admitir que isso é verdadeiro, que isso é bom e é bom para todos. Né? Ele vai falar isso é bom para um grupo de pessoas. Para outras pessoas isso pode ser ruim. Né? Não existe um bom em si. Né? Não existe uma verdade em si. Né? E ele vai entender que o mundo é como cada um percebe. Né? Ou seja, se o mundo para mim é bonito, para mim é legal. Para outra pessoa o mundo é triste. Né? Quer dizer, o mundo em si não é nada, é o que cada um percebe. Né? E nesse ponto ele se aproxima um pouco a perspectiva que a gente viu na aula anterior do Heráclito, né? Que é dos mobilistas, que são aqueles que pensam que tudo está em permanência. Né? Não dá para concluir uma coisa sobre o pensamento, né? Não dá para chegar numa conclusão plena. Né? Então, para ele, a realidade ela é relativa a cada pessoa. Né? O que é bonito para uma pessoa pode ser feio para outra. O que é agradável para uma pode ser horrível para outra. Uma comida que uma adora para outra pode ser um veneno. Né? Então, ou seja, cada um tem as suas medidas. Né? Tem até uma frase famosíssima do Protágoras, né? Que ele diz assim: o homem é a medida de todas as coisas, das que são como são e das que não são como não são. Vamos entender essa frase. O principal é o homem é a medida de todas as coisas, né? O que ele quer dizer com isso? Quando ele fala medida, ele está falando do julgamento. É o homem que julga, é o homem que avalia, né, as coisas. Sou eu que avalio se essa água que eu estou tomando está agradável ou se ela está fresca, se ela não está, se ela está fria demais, gelada, se ela está quente. Quer dizer, sou eu que vou avaliar. Né? Ele tem até um exemplo que ele dá que é do vento. Ele fala assim, bate um vento, assim, né? Se é quente ou frio, eu não sei. Depende da pessoa. Para uma pessoa pode ser uma brisa confortável, né? Para outra pode ser um vento frio, né? Pode ser desagradável, né? Então ele vai falar que sempre o homem que mede as coisas. O que são as coisas? São os fatos, são as experiências. Então o que é para um pode não ser para outro, né? Com isso, ele vai valorizar a realidade a partir das aparências. Ou seja, ele não está buscando um conceito, como o Sócrates buscava, né? O que é verdade, o que é justiça. Não, para essa pessoa justiça é isso, para essa pessoa a verdade é isso. Então, como que eu vou argumentar melhor? Né? Como é que eu vou fazer uma defesa, por exemplo? Então isso é muito interessante para a gente pensar nas ciências humanas, né? Essa perspectiva humanista, essa perspectiva relativista, né? Então ele não vai buscar elementos externos, elementos transcendentes para explicar a realidade. Ele vai buscar na própria experiência da pessoa como que se dá isso. Por isso que ele vai entender que as coisas, elas são como nos parecem ser, tal como a gente percebe elas. Sim, simples assim. Né? Não preciso chegar em algo, um saber último, uma verdade sobre as coisas, mas elas são isso que se mostram. Né? Então o conhecimento, a ideia de verdade, né, vai depender das circunstâncias. Né? Então por isso ele vai variar de acordo com cada situação. Não é possível ter um conhecimento acabado. Né? Como Sócrates propõe lá falar o que é justiça, não é possível falar exatamente o que é justiça. Né? Então vai depender das circunstâncias. Né?